Mais um podcast Além do Cérebro, e hoje a gente tem uma convidada aqui super especial, onde a gente vai bater um papo sobre o empreendedorismo feminino, sobre a figura feminina nesse mundo corporativo. Um mundo que culturalmente, ao longo das eras, né, baby, foi sempre ocupado com a figura masculina. A figura feminina, ao longo das conquistas culturais, dos movimentos culturais, mudanças, enfim, da parte social, antropológica, foi começando a ocupar esse espaço e houve, como toda grande mudança que acontece, um choque psicológico, um choque de comportamento. E hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre a figura do feminino no mundo corporativo. E eu tô aqui ao lado da minha digníssima host e host desse podcast. Olá, queridos, bem-vindos. A gente teve um fight antes de entrar aqui, então a gente tá bem daquele jeito. Não, a gente tá ótimo. Mas é isso mesmo. É o que é a pimenta, né, príncipe? É isso, é isso aí. Gente, Então, e nossa convidada é especialíssima. membro a gente do chama ela conselho... de Márcia de Tia, como é que você Pois prefere? é, vamos ver como vai sair aqui. Apresente as várias personas que eu sou, personas, né? A gente tá aqui com a Márcia Vieira, que é minha tia, irmã do meu pai. Ela é membro do conselho administrativo da Enel, já ocupou o cargo de presidência da Enel, já ocupou vários outros cargos dentro dessa empresa e dentro de outras empresas também, né? E hoje eu queria já começar assim perguntando quem é a Márcia Sandra, a Márcia Vieira. Bom, que bom. Boa pergunta. Bom, Márcia é uma pessoa que gosta muito, né, da vida e como vida, né, para ser ativa e proativa do trabalho, né, que é aquilo que nos sustenta, né, nos sustenta como pessoa e nos faz, né, empreender, fazer o que gosta, fazer acontecer. Eu achei interessante até a sua introdução, Márcio, falando da mulher no executivo, no mundo corporativo, mas é fato que a gente precisa olhar um pouco para trás, né, e ver todo o trabalho que foi feito antes de, né, eu estar aqui falando com vocês, da resiliência de outras mulheres, né, das mudanças que têm acontecido no mundo para que aconteça e possa acontecer cada vez mais a presença das mulheres em posições de liderança, né, em posições executivas. Então, assim, depois da Revolução Industrial foi quando a mulher entrou no mercado de trabalho, mas entrou como chão de fábrica mesmo, né? Mas ali, depois da Revolução, foi que deu aquele start, e isso começou a acontecer. Só em 1932, a mulher teve possibilidade de votar. Imagina o que é isso? A gente não se dá conta, né? Uma coisa tão perto, que né? tá, né? 1932, exatamente. Pensa que foi em 1932 que ela teve direito a voto. E se ela fosse casada, ela só poderia votar se o marido dissesse ok. Tu imagina a submissão, né? Nos anos 40, houve uma abertura maior da mulher nas universidades. Então, assim, iniciou muito lá atrás, né, em 1800, né, a primeira mulher até no Brasil foi uma médica que a se formar, foi na Bahia, e eu acho interessante que foi lá onde meu pai se formou, tem uma história. Mas só nos anos 1940 é que aumentou, né, a quantidade de mulheres nas universidades. Em 1980 já se equiparava, 50% de mulheres e 50% de homens na universidade. Vamos fazer um contexto disso, né? Porque a gente olha hoje mulheres em posições de liderança que no Brasil inteiro, né, nós temos somente 2,4% de mulheres ocupando posições de CEO. No mundo são 6%. Só isso? Nossa. Então ainda tem um trabalho muito grande, né, a ser feito. Tá? Então eu queria fazer um pouco desse contexto, porque nós que chegamos, né, nós temos que estar muito conscientes, primeiro, do papel que a gente executa como líder dentro das organizações, porque nós queremos estar lá, e é essa muito, né, a informação que a gente tem que passar, é porque eu gosto, eu quero estar lá, tá? Então, assim, as mulheres, né, para galgar posições, né, de liderança e chegar numa posição dessa, ela precisa estudar muito mais, ela precisa se dedicar muito mais, né, para que ela possa se posicionar.
né? Ela tem que trabalhar a eloquência na voz, ela tem que trabalhar a negociação, ela tem que trabalhar, tá? Então, isso tudo vai construindo, né? Essa mulher que gostaria de ser, porque a mulher, ela define, né? Mas quando a gente está falando no mundo corporativo, né? Aqui levantou a mão, como eu, e disse, eu gostaria, ela precisa ter uma consciência do que antecedeu, até para ajudar também, dentro das organizações, outras mulheres que têm no seu mapa mental isso tudo muito fechado, porque não acredita que possa chegar lá. A senhora acha que esse é o principal ponto, a mentalidade? Ele é um... Que precisa ser trabalhado. Nós precisamos quebrar paradigmas, Sim. Marice, sabe? Porque culturalmente isso veio tão difícil de acontecer, essa abertura, né? Que a mulher, no mapa mental dela, ela está fechada a certas posições. Ela acha que aquela posição só um homem pode executar. São os rótulos. São os Tão rótulos. enraizado. Está muito enraizado. Né? Muito forte. E então precisa muito da sororidade. Nós, como mulheres, ajudarmos outras mulheres a sair desse casulo e dizer, você é capaz. É porque nos atribuem tantas outras responsabilidades, como mãe, como dona de casa. Estatisticamente, a mulher, semanalmente, ela entrega 21 horas do trabalho dela a trabalhos domésticos. O homem só 11. Uau! É uma disparidade. Então, por isso que eu falo assim, a mulher ainda tem isso muito forte, dessa responsabilidade, não de uma né? Quando é o casal, é corresponsável. Os dois têm que estar na mesma entrega. Então, isso reflete nas organizações, porque isso reflete na escola. Qual é a faculdade que as meninas vão fazer? Porque elas acham que, às vezes, as carreiras técnicas, elas não vão conseguir abraçar. Isso não é verdade, não é? É tudo realmente um paradigma que precisa ser quebrado e muito rapidamente ser quebrado. E nós precisamos ajudar que isso aconteça. Sim. Porque hoje, no Brasil, você olha no IBGE, as mulheres têm mais formação do que os homens. Se dedicam mais a... 51% das mulheres estão nas universidades. 56%, né, do público feminino está fazendo uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Ela está mais preparada. Mas mesmo estando mais preparada, muitas vezes ela não se sente capaz de dar esse passo. Por olhar para trás e ter uma história de família, né, que muitas vezes não pode não acreditar, né, e também olhar o mercado e dizer, olha, poxa, não acredito que eu sou capaz de chegar lá. Aí eu prefiro ficar numa carreira mais técnica, né, e não chegar, apesar de eu querer. Sim. Por que eu falo isso? Porque quando eu entrevisto mulheres de mesma condição e homens, né, para uma certa posição, porque é igualdade, o homem se sente já pronto, preparado. É como se ele já tivesse capaz de sentar, a cadeira já está, né, adeque ao que ele... A mulher sempre está com o pé atrás. Por mais que eu veja nas competências técnicas e comportamentais que ela pode, ela mesma se rotula e dizendo, eu não sei se eu já estou preparada. Ela se exige muito mais. E por exigir muito mais, ela dá esses passinhos atrás. E é aí que a gente precisa, né, Sim. empoderar. Olha que interessante que a senhora falou, achei sensacional, porque realmente a gente tende a buscar mais estudo, né? Sim. A mulher tende a estudar muito mais. Sim. Nos doutorados, geralmente é mais mulher que Mais a gente mulher, vê, você né, pode buscando. E aqui a gente fala de uma competência técnica, sendo que o mundo, ele exige a competência emocional, muito mais do que a técnica, Sem né? dúvida. Por conta da autoconfiança, autoestima, o comportamento. Então, o que falta é, de repente, isso. É porque para uma carreira de liderança, Larice, assim, vamos olhar aqui, né? Se abstrai um pouco e olha. O que é necessário? É necessário a capacidade de negociar, criatividade, não é? Flexibilidade, trabalhar em equipe. Isso são, né, competências para uma posição de liderança. E o que é que difere isso, competência, de ser homem ou mulher? Nada. É o treinamento técnico, de base, né? Da sociedade, então, da família. É quebrar realmente, primeiro, esse paradigma, Sim. né? Na criança, no jovem, que ele chegue na universidade já
com essa mente aberta de que sim, eu posso, Sim. para que a gente possa ter mais, né, pessoas dentro das organizações para assumir essas posições. Sim. Que se entreguem, que digam, é isso que eu quero, estou preparada, vou lá e faço. Sim. Né? Como foi que você quebrou esse paradigma? É isso que eu ia perguntar. Pois é, eu acredito muito, né, isso tudo é uma construção. Uhum. Na minha família, na nossa, né, a maioria eram homens. E eu acho que eles me ajudaram muito a me apropriar e dizer, você pode. Eu era a única mulher de 2, 3 irmãos, né? E então era o meu pai, meus 2 irmãos, né? Eu e minha mãe. E eu acho que aí sim eu já vi, né? Fui acompanhando o desenvolvimento deles e disse assim, poxa, eu posso também, né? Porque eu sou mulher que eu não posso, né? Então, em casa, se você não tem, você busca fora, né? Mas eu já tinha em casa uma história e eu gostaria. E outra coisa, assim, por ser a maioria médico que vocês são lá em casa, né? Ah, Márcia, você vai ser médico, mas eu sabia que eu gostaria de trilhar outra posição. E eu fui validada com isso, tá certo, perfeito. Isso é muito importante. Muito é importante que as famílias, né, trabalhem isso, porque é o que eu gostaria de ser, é a minha melhor entrega. Não é? Não é que você... Ah, não, mas eu sou engenheira, eu vou querer que minha filha seja o contrário. Eu tentei, né, fazer com que ela pensasse que ela poderia ser outra coisa do que ela gostaria de ser. Hoje ela é engenheira, mas porque ela quis. E não por uma influência assim tão forte. Dizer, você, né, porque meu pai médico, né, minha mãe pedagoga, e eu elegi ser engenheira. E eles disseram, tá lá, vai lá. E eu fui aprendendo. Aí vem o aprender, o se dedicar, o estudar cada vez mais, o ser curioso. Né? A curiosidade move o mundo mesmo. Então, tem que ser curioso. Não tem que estagnar. E nem tem que andar numa reta. Eu vou ser quando eu crescer. Né? Porque você vai construindo essa persona, né? Ao longo, né? E vendo e capturando muita coisa nesse entorno. Então, eu fiz N cursos, eu tenho outras formações, né? E isso tudo vai agregando para que hoje eu seja a Márcia, né? Executiva, né? De um grande grupo, já há 26 anos, né? Trabalhando num grande grupo. Como executiva, eu já galguei N posições, fiz uma carreira internacional, né? Foi muito interessante, coordenando processos na holding, administrando aqui toda a América Latina. Então, aprendi, né, muito dessas diversas culturas onde eu atuei, né? Então, mais de 9 países que eu trabalhei. Então, a gente vai se aculturando, vai entendendo, vai construindo, né, para que as nossas entregas sejam as melhores entregas dia a dia. Uau! Tem uma frase, Márcia, que me comove muito, que fala assim, que tudo na vida não é sobre convencimento, é sobre inspiração. E dentro desse universo, né, da sua jornada no mundo corporativo executivo, onde a gente sabe que tudo que a gente já conversou, que tem muito preconceito e pré-julgamento. Podem falar que não, mas existe. Muito. Então, a mulher, é como se ela precisasse provar 3 vezes mais a sua competência toda hora, todos os dias, né? Então, dentro desse universo, o que mais te inspirava a continuar querendo subir, crescer, prosperar dentro desse universo corporativo? Eu sou movida a desafios. E quanto mais difícil você faz a colocação, aquilo mais me motiva. Uhum. Né? E desde sempre eu fui, né, desde pequenininha. E nunca também saí da zona de conforto. Eu passei por N processos dentro de uma organização. Porque quando você cai na sua zona de conforto, né, aquilo você para de criar, então, você perde completamente a motivação. Então, assim, eu acredito muito, né, num processo que a cada 3 anos você se reinventa, você busca coisas novas, você cresce, Obviamente tem pessoas, gente, sou eu, mas tem pessoas que gostam, né, de entrar mais num nível de detalhe de um especialista, né, que precisa
Aí sim é uma vida inteira analisando aquele processo. Mas o que me motiva, Márcia, né, são os desafios e algo novo que eu tenho que desenvolver, né, e colocar em prática, né, e ser bastante disruptiva. É isso que me move. Nossa, eu também. Uau, eu também. Me identifico muito isso. O desafio é o É a que energia me movimenta. propulsora, é a paixão, É né? a paixão, Desconforto é algo é que morte. você, assim, poxa, isso eu vou correr. E aí você, né, analisa, estuda, entra, aprofunda, cria grupos, desenvolve, faz entregas, né? Tem que ter muito cuidado aí, né, com esse rodar, esse plano do Check Act, né? Planejar, avaliar, fazer o plano de ação e fazer a entrega correta, para que a gente possa dar o passo seguinte. Só posso dar um passo seguinte, né? Quando eu olho, fiz a minha entrega correta. É rodar aí bem direitinho o PDCA, que a gente chama. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma pergunta para fazer, que assim, Márcia, é meio esquisito. Pode falar. My name. Ei, tia, It's my name. tia, o seguinte, dentro de toda essa carreira, ao longo do percurso dentro da corporação, com certeza você falou assim, você falou que a mulher, a mentalidade, ela precisa ser formada, você precisa quebrar paradigmas. Você Sim. trouxe bem uma quebra de paradigmas dentro de casa, mas eu tenho certeza que ao longo da corporação, da carreira, teve muitas quebras ali também dentro. Com certeza. Tipo, na zona de batalha, né? Sim. É como se a construção dentro de casa foi um background ali que te fizesse não paralisar. Exatamente. É te dar um suporte para dizer, você é capaz, Isso. né? E em nenhum momento, nunca, sempre me fazendo essa pergunta assim, como é ser engenheira numa turma que éramos 3 engenheiras? Eu disse, gente, olha, era o que eu queria, né? Eu fui lá e eu fui muito bem acolhida, que eu digo assim, né? Dentro do grupo, e as coisas foram acontecendo e eu fui me sobressaindo. Então, assim, eu acho que quando você quer, você gosta, você vai lá e imprime a sua verdade. Tá? Na faculdade já eram poucas mulheres. Éramos 3. 3 só? Na turma de quantos? Eram 40. Uau, Né? Nossa. uau. Aí depois vão juntando de outras turmas, né? No final, assim, a gente tínhamos ali umas 6, 7, mas a minha turma mesmo que eu passei eram 3, 4 pessoas, 3 mulheres, né? Então já era uma, né? Olhar num grupo maior, né? A minoria, mas era a minoria que queria. E todas nós que estávamos ali, hoje, né? Estamos muito bem, que bom. Sim. Porque a nossa escolha foi uma escolha, né? Bem feita. Mas a sua pergunta, sem dúvida nenhuma, quebrei, né? Houve muito esse aprendizado dentro da organização. E que bom. Eu entrei como engenheira, né? Numa área de gestão econômica, né? Ingressei lá em Maracanaú, que era uma sucursal do grupo, né? Aqui do Ceará. E era como engenheira, fazendo toda a gestão econômica. E depois dessa área, eu assumi a gestão econômica, né? Da diretoria do Ceará como um todo. E aí já foi né, poxa, vai aqui é tua, Márcia. Eu era de uma sucursal e eu abrangi as 4 e fiquei como coordenando o processo como um todo. Logo em seguida eu assumi uma gerência. Uma gerência, né, de um processo bem crítico, né, que é essa área de perdas, né, de precisar trabalhar o cliente, entender que a energia tem valor e que ele precisaria, né, manter as suas contas em dia para que né, fosse... Então, uma área bem mais operacional. Eu estava em gestão e eu fui muito mais, né, para a operação. E foi super interessante, porque eu sou uma pessoa que gosto de algemba, que eu falo, e é onde as coisas acontecem. E ali a gente descobriu, né, que precisávamos mudar os processos, porque o cliente pedia outra coisa. E só indo lá, na casa do cliente, ouvindo o cliente, que a gente percebia. E isso é muito interessante, né? Eu estar próximo. Mas, assim, e eu fui quebrando tanto, né? Primeiro, acreditando muito mais em mim, que eu era capaz, porque quando eu entrava, né, num processo desse, um processo não simples, bem complexo, de uma organização como um todo, hoje, né? E as coisas fluíam e eu conseguia imprimir, né, o meu papel e entregar resultados, né?
isso me fortalecia cada vez mais e aí aquela busca por cada vez mais, né? Fazer mais entregas. Mas em nenhum momento, assim, eu desenhei, é aqui que eu gostaria de estar. As coisas foram acontecendo. E é o melhor. E você vai abraçando. Você olha e diz assim, não, isso tem sentido. Né? Até o momento da carreira internacional, que eu fui para o Chile, assumi uma posição, depois fui para a Espanha, depois coordenei a América Latina e Centro-América, né, os 9 países, do México até aqui. Mas eu sempre... Dá um frio na barriga, não tem esse que abrace desafios tão grandes e não dê, mas você respira, analisa o processo, se prepara, traz pessoas excepcionais, coloca no time pessoas excepcionais, que muitas vezes sabem mais do que você para aquele processo, porque é assim, né, o analista, o especialista, alguém que realmente aprofunda, e você com esse grande time, você consegue fazer, né, imprimir, fazer todas as suas entregas, e é isso que, né, que motiva no final da história. Então, quando eu olho para trás, assim, eu vejo em todos os países pessoas com que eu trabalhei, né, e que a gente conseguiu mudar uma realidade, né, e fazer o melhor que a gente podia fazer naquele momento. Foi muito. Gente, olha o que ela falou aqui. Ela falou o seguinte, que as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram surgindo e ela foi abraçando. É quase que, não é que não pensa, é que tá tão presente no aqui e no agora, que não existe o olhar para trás porque deu errado. É olhar para o que existe de oportunidade, né? O presente, né, Tia Márcia? E aí é isso que a gente precisa fazer. Tá preso ao que passou, pelo amor de Deus. Tira tua energia. Tira energia, justamente. Isso é assim, o que daqui para frente que a gente pode construir melhor. E uma coisa que você também falou que me tocou muito, a questão do resultado. É como se o resultado curasse a gente. É isso aí. Ele traz a confiança, não é? A autoestima, é o resultado. É isso aí. Você tem que planejar, definir objetivos, metas, né? Estabelecer um plano de ação e ir nessa busca. Sim. E hoje, assim, com tudo que está acontecendo no mundo, com a velocidade que as coisas acontecem, nós temos que estar muito preparados para improvisar, não ficar rígido. Porque quando você enrijece, você perde completamente o time da troca, né, da ação, do que você tem que fazer para que aquela coisa, né, aconteça e possa acontecer até melhor. Porque tem muita interferência a cada momento. Então, sim, é muito importante essa flexibilidade, né, de entender que talvez o que eu planejei já não dá e eu tenho que, né, refazer a rota para chegar do ponto que eu gostaria, ou até acima, além dele, né? Sim. Mas é preciso essa escuta muito, muito forte. Falando dessa parte de crises, né, de ser flexível, a senhora estava na presidência na época da pandemia. Sim. Da Enel. Como é que foi? A notícia da pandemia fechou tudo para a questão de flexibilizar, que querendo ou não, é um transatlântico, né, a companhia, não era uma empresa pequena. Como que foi? Foi interessante essa pergunta, porque pegou todo mundo, assim, fecha, né? Sim. E eu lembro muito, né, em março, ali, acho que era 19 de março, eu tinha acabado de chegar de uma reunião em Brasília, e na segunda-feira, vamos fechar tudo. Já não dá mais para ter as pessoas nas nossas lojas de atendimento. Nosso call center, porque as pessoas trabalham confinadas, imagina o call center, sim, todo mundo ali falando do lado do outro e não podia, né? E nós precisávamos mandar essas pessoas para casa. E nós já tínhamos, né, capacidade técnica, TI, suficiente para mandar a pessoa para casa e administrar de casa. Entendeu? A pessoa que estava no call center, ela ia atender o cliente agora na casa dela. Então, nós precisávamos mandar todo o equipamento para casa dela, e preparar um ambiente de trabalho. As nossas lojas de atendimento, a mesma coisa. Reuniões diárias, 2 a 3 vezes por dia, a alta direção reunida. Para avaliar, porque uma responsabilidade muito grande, as pessoas, o medo que as pessoas estavam dessa doença. Nós todos. Não é verdade? Sim. Nós não conhecíamos o vírus. Sim. Não tinha vacina, não tinha nada. Então, para garantir a segurança das nossas pessoas e garantir que o nosso cliente continuasse sendo atendido, né? Com energia. Então, e aí, como é que faz? Tinha que fazer, primeiro isso, mandar todas as pessoas para casa, que elas se sentissem confortáveis. Nós conseguimos, né, que cada pessoa fizesse o atendimento da própria casa, né? Fechamos loja, fechamos call center.
E aos poucos nós fomos aprendendo. Só quem ia a campo era o pessoal eletricista, até porque não tinha um contato direto com o cliente. Os clientes estavam todos em casa, com medo também. E o nosso eletricista estava lá, parecia né, assim, um astronauta com capacete, luva e tudo, e álcool em gel que a gente conseguiu, que não foi simples, gente. Até para conseguir o álcool em gel e as máscaras foi difícil, importando com urgência para que essas coisas acontecessem. Então, esse é um dos imprevistos. E para que a gente acontecesse, eram reuniões, sabe? 2, 3 reuniões ao dia, medindo como é que estava acontecendo, como é que a gente está mandando a cadeira para casa das nossas pessoas para trabalhar, a mesinha de trabalho, o computador. Tudo isso teve uma logística incrível para que as nossas pessoas se sentissem confortáveis, seguras para desenvolver latitudes delas, né? Então, foi interessante, foi, sabe? E aprendemos muito. Aprendemos com que a tecnologia já estava batendo na nossa porta, isso já era possível. Uma cidade grande como São Paulo, que muitas vezes chove, e você não tem como a logística, né? As cidades param com trânsito, né? Eu já poderia ter essas pessoas trabalhando na casa delas. Eu já tinha tecnologia suficiente para que isso acontecesse. Mas o dia a dia nos consome e a gente acha muito mais, né? É muito mais confortável estar com o meu call center ali, todo mundo, né? Obviamente que voltou, né? Nós voltamos, mas nós aprendemos que podemos utilizar desse plano B, né? Imediatamente. Menos recursos com mais resultados, né? Menos recursos com mais resultados. E o quanto que na nossa vida a gente não nos depara com essa mesma realidade. Alta capacidade e pouca aproveitabilidade dessa capacidade, porque não conhece a nova realidade. Está tão acostumado a fazer ali na rotina. Que se perde, né? Nesse time. Mas isso é muito interessante. Então, esse foi um momento que realmente quebrou muito paradigma. E emocionalmente, para a senhora, como foi lidar com isso? Tanto no campo... Mas os custos emocionais. Muito. Não simples para absolutamente ninguém. E assim, precisávamos estar motivando as pessoas. Porque tem um lado do medo. Sim. Né? Mas as pessoas viram que a empresa estava muito preocupada com elas. Entendi. O amparo. Se sentiram diferencial, muito cuidadas, né? Exatamente. Sim. E eles estavam na casa deles, cuidando da família, dos amigos, porque isso foi necessário naquele momento inicial ali, né? Dos medos do vírus. Então, esse olhar... E nós não trabalhamos só para nossas pessoas. Nós trabalhávamos também para a sociedade em geral. Né, dentro das comunidades fazendo máscaras, porque naquele momento inicial as máscaras eram de tecido, lembra? Porque não tinha máscara suficiente. Então, os grupos produtivos, né, os trabalhos sociais que nós temos, preparavam máscaras e a gente entregava isso aí dentro da comunidade, cestas básicas, a própria quentinha, nós capacitamos pessoas, entregadores, porque naquele momento o delivery começou a acontecer, deu um boom no delivery, né? As pessoas pediam comida em casa, e nós também, com essa preocupação com a sociedade, o grupo em si, ele trabalhou muito forte, né? Na capacitação de mão de obra, entregamos bikes já com aquela cestinha dentro das comunidades para que as pessoas pudessem já indo preparando e eles mesmos, gerando emprego também, porque as pessoas começaram a perder seus empregos, né? Sim. E a gente não podia pensar só na corporação, na entrega do nosso serviço, mas também de todo o entorno. Uma preocupação com a sociedade. Também com a sociedade. Equipamentos, né? Respiradores, então técnicos nossos ajudando a recompor isso para colocar. Isso foi bonito de ver. Muito bonito, sim. Né? A entrega de todos queriam ajudar de alguma forma. Né? Uau. Uma baita reflexão que me veio à mente é assim, quanto a crise acelera a nossa vida, se a gente permitir olhar os frutos positivos dela. Não é o desafio? Você se livra do que não é essencial. Na crise CRI, né? Tira o Uau, gostei! Na crise CRI. Vou levar pra vida. Tira o Szinho da crise e CRI, porque é ali. E é aí aquilo que eu falei lá, né? Você tem que estar preparado para isso, não enrijecer, porque muitas vezes, né? Um tema tão crítico, se você enrijece, né? Sim. Aí as coisas não acontecem. Então tem que parar. A escuta tem que ser bem ativa. Humildade. Para aprender todos os dias, né? Declarar a nossa vulnerabilidade, coisas que eu não sei, que o outro sabe. Então, é isso que tem que acontecer todos os dias para que as coisas aconteçam. Uau. Muito bom.
Quanto aprendizado, hein? Uau. Gente, Nossa. dá vontade de ficar assim, só ouvindo. Eu queria saber, tia, qual foi o principal desafio? Exatamente assim, voltando para aquela temática do mundo feminino Sim. em um mundo culturalmente já masculino. Qual foi o principal desafio? A principal época em que você mais se sentiu assim, poxa, será que você no começo trouxe aquela sensação daquela mulher, que geralmente é a mentalidade. Elas têm a mesma capacidade, elas acabam buscando competências técnicas, sendo que, em geral, o que define a competência comportamental, que quando você se depara lá, tem um homem e tem uma mulher, você vê que os dois têm a mesma habilidade. O homem é como se a cadeira já estivesse quentinha, e a mulher não. Ela coloca um pé atrás, né? 2 ou 3 vezes. Tipo assim, ao longo desse percurso, qual foi o período que você teve mais crises internas, assim, de se sentir como De se repente fosse um peixe fora questionar. d'água, como Será se, tipo, isso? o nosso mundo tão masculino, de se sentir incomodada, de se sentir pressionada, constrangida. Ou se isso enfim. não aconteceu. De repente nem Pois aconteceu. é, né? é isso mesmo. Assim, os ambientes mais técnicos são ambientes que os homens elegem mais, né? Eu acabei indo para um mundo mais técnico, né? Eu nunca me senti, sinceramente, porque eu tinha dito que era isso que eu queria. Uau. Olha Você vê isso. que, você vê É que isso. a Eu programação nunca- do pensar. É já isso, de é base. programação. Eu nunca me senti. E por isso que eu trago isso, porque assim, a maioria na minha casa era masculina. E eu acho que isso me ajudou. Porque tem pessoas que, né, poxa, é num ambiente mais feminino, aí vão para outras carreiras. Mas a minha já era, eu já tinha esse... A senhora não se sentia intimidada? Nenhum momento. Nenhum momento. Acho que eu fui testada bom. pelos meus irmãos. Sim. Não foi bom. Né? Mas assim, eu não senti. Só teve um momento na minha carreira, assim, que eu percebi isso como tão pesado. Eu já trabalhava numa construtora e eu gosto de dizer que eu tive líderes excepcionais. Homens, mulheres, excelentes líderes, que confiaram no meu trabalho, né? Que disseram, vai lá e faz. E eu fui lá e fiz. Isso é muito bom também, né? Assim, o delegar. E serve pra gente, no nosso dia a dia, para que a gente delegue a outras pessoas. Porque não adianta alguém me dar uma atividade e ficar aqui por trás com um joystick, tentando me controlar, né? Delegar. Mas eu ainda estava nessa construção, ainda trabalhava na construção civil, trabalhei em empresas, né, em construtoras no período. E uma empresa, que não precisa citar nomes, já tinha visto que eu tinha trabalhado tanto na sala técnica, nessa época, então eu já tinha trabalhado no planejamento de obras, quanto na execução. Né? Eu sempre fui curiosa demais, então eu disse, deixa eu fazer, né? Eu vou lá e faço. Bom, e aí recebi um convite para uma entrevista. A gente é curioso, né? Curiosidade move o mundo. Eu fui lá, eu estava bem, mas eu fui ver, não custa nada. E a pessoa me entrevistou, eu já estava casada nessa época. Gostei muito do seu currículo, porque você tem expertise tanto, né, na técnica quanto na execução, e eu preciso de uma pessoa assim, como você, papapá. Mas eu achei muito alta a sua pretensão salarial. Até aí tudo bem. É questionável. Você me diga o que é que você pretende e eu te direi se eu sou capaz de aceitar ou não. Isso era uma negociação, né? Aí ela olhou pra mim e disse assim, o seu marido trabalha? Nossa. Aí eu não tô entendendo, né? Mas... Qual o sentido da Sim, pergunta? aí eu disse, trabalha. Pô, aí ele disse, porque não tinha sentido. Porque se os dois trabalham, por que é que você tem uma pretensão tão grande? Gente, eu levantei, agradeci imensamente a possibilidade de ter ido fazer a entrevista e fui embora. Essa foi a única vez na vida, até hoje, amanhã pode ter outra, né? Que eu me senti muito mal. Porque ele não estava valorizando a minha competência técnica. Sim. Concorda? Uhum. Não estava valorizando isso. Ele estava querendo negociar comigo algo que eu, né? E o meu valor ali não estava sendo colocado. E eu agradeci, eu espero que ele tenha encontrado a pessoa ideal para os negócios dele. Mas olha a postura também da senhora de humildade, né? De agradecer e sair. Não, Mas é isso porque aqui não é meu. Mas em tudo, sabe, Larissa? Tem que ser Se eu não assim. estou bem, eu que tenho que pedir licença.
Porque as pessoas, é outra mensagem importante para colocar. As pessoas às vezes reclamam muito, reclamam das corporações, reclamam. Sim. Reclama. Mas se você reclama, né, tome uma atitude. Por que você quer ficar aí nessa cadeira de reclama? Não vale a pena. Sim. Muito boa essa mensagem, né? Quem tá achando ruim, em algum nível, se sentindo desvalorizado, qual a atitude que você toma? Muito bom. Por que você tá aí ainda? Sai daí. Então, foi. Não é? Sai daí. Foi o que a senhora fez, né? Faça algo distinto. Mude o seu status, né? Sim. Mude sua realidade. Sai do vitimismo. Não leva absolutamente ninguém a lugar nenhum. Nenhum. Uau. Tia, tem uma história que a senhora já contou pra gente daquele projeto de mulheres na parte técnica Ah, sim, Sim. sim. de manutenção Esse- externa. Não, nós formamos mulheres eletricistas. Belíssimo, né? E quando nós abrimos... Que realmente eu nunca vi. Tipo, Pois tem equipes. eu nunca tem vi equipes aqui em uma Fortaleza. mulher subindo num poste Não, pra gente, corrigir pois tem um... equipe só de mulheres já aqui em Fortaleza. E esse foi também uma quebra muito grande, porque assim, a gente sabia que já, né, a carreira técnica que as mulheres já estavam abraçando, mas quando nós abrimos a inscrição, esse curso é uma formação junto ao Senai. Nós temos um centro de treinamento, a Enel montou um centro de treinamento na Barra do Ceará. Formou inicialmente eletricistas homens, e essa era a primeira turma de eletricistas mulheres. Foi em 2022 que iniciou. E nós fomos surpreendidos. Era uma turma de 20 mulheres inicialmente. 600 se inscreveram. Uau. Nossa. E das 20, 17 se formaram. E aí acendeu uma luzinha. Por que não 20? Exatamente porque não tem a rede de apoio, porque não tem, né? Muitas vezes pode não começar a sentir dificuldades, né? No que estava vendo ali na formação, que é muito mais técnica, e não teve essa ajuda. Então nós colocamos as mulheres dentro da Enel, engenheiras já, executivas. Eu mesma fui madrinha da segunda turma. Então a segunda turma de 20 mulheres, todas tinham uma madrinha, que era para exatamente a história da sororidade, né? Que eu vou apoiar para que essas mulheres realmente consigam fechar no final. E fechamos as 20. Eu acho legal. genial esse olhar do empreendedor, do executivo, de tipo assim, de ver um número. Teve 20. 17 Perdi se 3. formou. Aí agora a pergunta. Por que não os 20? Por que não, gente? E ir atrás de saber o porquê E daqueles 3. mudar o status, entender para que as coisas acontecessem. Aconteceu. Sim. E formou-se. Na turma Olha seguinte, isso. os 20, porque já tinham as madrinhas apoiando ali, vendo a dificuldade, o que era, o que ela estava, né? E conseguiu formar. E depois disso veio a contratação dessas mulheres. Tanto a Enel contratou, quanto outras empresas do setor. Então, o curso, o Senai, a Enel, ela tem uma capacidade, junto ao Senai, de formar até 3.000 eletricistas ano, não simplesmente para a própria Enel, mas também para outras empresas né, que necessitem dessa mão de obra. Que aí é o olhar da sociedade, né? Não Sim. estar fechado, olhando só para o seu negócio. Que aí as coisas não se sustentam. Sim. E a empresa, o empreender tem muito a ver com propósito, Sim. né? Então, se o propósito não é alcançado com frutos para o meio, para o reino, né? Para a sociedade, É isso aí. perde sentido. E a gente falando aqui, a gente está falando sobre liderança feminina, mas a gente tem que falar de equidade em todos os aspectos. E a empresa, elas têm trabalhado muito em grupos de afinidade, né? Equidade de gênero, raça, cor, geracional. Eu já teria que estar na geracional, né? Porque as empresas não contratam pessoas já 50 a mais, e é muito importante que isso aconteça, porque quanto mais diversa a organização, mais resultados essa organização vai trazer. Tá? Você acumula experiência das várias gerações. Tem um estudo da McKinsey, né, que fala exatamente que quanto mais diversa as empresas, elas têm mais capacidade de gerar resultados. 21% mais capacidade de gerar resultado quando ela é mais diversa. Quando ela dá condições iguais para os diversos, né, grupos de afinidade. E isso é muito... Vai ter né? menos Muito bom. ponto cego, né?
vai conseguir enxergar Eu melhor. cubro, Sim. né? Eu acho interessante até uma história também que você contou, naquela vez que a gente estava no Mastermind. Mastermind, a gente tem um privilégio de tê-la como... É, Não é membro, né? É tutora, consultor? Como é que fala? mentora. Mentora do Mentora. Mastermind. E a senhora contou aquela história de que teve entregava a conta de luz, aí a conta de luz estava atrasada. E aí, É o quando campo que ela você falou, começou né? a perceber e que a- a pessoa não sabia ler. Não sabia e ler. pediu pro Por isso que é importante, assim, quando eu desenho um processo, que eu não desenho no escritório, que eu entenda, né, como ele acontece, como é que ele chega para o meu cliente, em todos os aspectos, né? E aí o cliente não pagava a conta dele, porque ele não sabia a data direito, ele não lia a conta, sabia, assim, lá na conta tem que dizer, se em 15 dias você não pagar o reaviso, né, você pode ter sua energia suspensa. E ele não lia isso e deixava passar. E quando o eletricista chegava na porta da casa, ele ficava maluco ali, né? O que foi que aconteceu? E aí a gente mandou um aviso antecipado de corte, que era um motoqueiro com a cartinha lendo. E o cliente que não fazia isso por, né, não ter condições de ler, entendeu Pagava que a na gente hora. estava dando uma oportunidade maior, ele está dando mais 15 dias a ele, coisa que eu não estava, porque é regulamentar, né? Eu não estava dando um prazo maior para ele. Eu simplesmente estava dando conhecimento e informação para ele. E as coisas aconteceram. E eu evitei até suspensão de fornecimento, porque o cliente foi lá e pagou. Então, são processos que em toda organização são necessários, que a gente vá olhar em campo. Vá ao Gemba, quando eu que falo, a e ao Gemba. diversidade faz... E melhora Cobre esses muito. pontos cegos, Cobre também. Porque tem uma sensibilidade maior de entender. Então, é muito importante ir aonde as coisas acontecem. Depois sentar no escritório. E redesenhar e redefinir os processos. Sim. Muito bom, muito bom. Vamos transitando agora pelo campo da maternidade, né? Falamos da Márcia empreendedora, executiva. Como que veio a maternidade? Qual foi a mudança na mentalidade da senhora? Na rotina, quando a Bárbara chegou aí. Se você até entrar, eu estava falando assim, esse glamour, né? Eu acho que a gente quer perpetuar, né? A gente quer ter filhos, E eu queria muito ter filhos, apesar dessa correria do dia a dia, mas eu tinha esse pensamento, né? Eu queria ter filhos. E eu, nessa época, eu trabalhava numa construtora, eu era engenheira, né? De ir a campo, né? E mais tinha E aí, né? Veio a Bárbara. Eu fiquei... Na época que eu engravidei, eram 4 meses de licença. Hoje são 6 meses, né? Coisa vai... E os homens também têm a licença. Agora o tem, homem né? nem tinha, né? Era só a mulher. Então, assim, né? A gente precisa de políticas públicas também para dar suporte a isso, Sim. né? Mas eu trabalhei, gente, até a véspera. Ao sábado, eu tinha a Bárbara no domingo. Nossa. No sábado, eu dirigindo, aquele barrigão. Eu nunca me vi. Mas é isso que eu acho. É isso. Esse é o Sabe? diferencial. Né? O diferencial está aí. Né? Nessa condição. Eu não tinha nenhum problema, nenhuma comorbidade, nada que me impedisse de fazê-lo. E eu pensei, não, eu vou ficar depois 4 meses com a minha filha. Porque hoje, se você tem algum problema, você pode tirar uma licença antes, né? Sim. Até se você tem problema de saúde, você tem que cuidar. Hoje, aí você pode tirar, tipo, um mês antes para cuidar disso, e depois fica mais 5 meses, são 6 meses de licença maternidade. Na minha época, eram 4 meses, graças a Deus eu não tive nenhum problema. Apesar de no meu primeiro, eu perdi, né? Com 3 meses de grávida. Sabia. Eu tive, né, um aborto espontâneo. E depois que eu engravidei da Bárbara, eu não senti absolutamente nada. E até os medos também acabaram, porque eu não sentia nada. Então, fui muito tranquila. Então, eu trabalhei até a véspera. Até a véspera. E aí, fiquei, né, 4 meses. E como eu não sei parar, não sei ficar parada, e também tem isso, é um motorzinho. Enquanto eu estava de licença, eu fiquei lá, né, com minha mãe, lá em Iguatu. E Neto já trabalhava lá, na escola agrotécnica. E eu comecei a fazer outras coisas. Eu comecei a dar aula. Foi aí que a senhora empreendeu também, não foi? Também empreendi. Eu lembro.
Então, eu não sabia ficar, né? Mas você estava na maternidade. Tava, mas dava tempo para fazer tudo Sim. aquilo e ter um tempinho, né? Para que eu possa entregar um pouco da minha energia também fora. Mas foi interessante. Aí foi isso, eu tive a Bárbara e em nenhum momento aí, quando a Bárbara tinha, acho que meses, eu entrei um ano. Aí eu entrei na Enel. Né? A Bárbara completou 27 essa semana passada, né? Eu tenho 26 anos na empresa. E aí eu vim para Fortaleza. O Neto continuou lá, olha só. E eu podia ter dito, não vou, né? Como é que eu vou com a criança? E aí? E eu assumi esse desafio de entrar numa grande organização. Mãe de uma pequena de 1 ano. E Neto só vinha para Fortaleza nos finais de semana. Mas assim, o que a gente tem que colocar à frente de tudo é o que a gente deseja. Qual é o meu objetivo? E não ficar a cada momento dando desculpas. Porque o que eu converso muito às vezes quando eu vou entrevistar, quando eu digo, se você tem capacidade para ocupar uma posição em outro país ou em outro estado, e a pessoa diz, não, mas eu sou casada, tenho filhos. Eu disse, não, mas você pode construir isso com a sua família, se você quiser. Porque eu não construí, eu não consegui. Sim. Porque se você começar a colocar no outro a responsabilidade, você não consegue fazer o que você gostaria. Mas se você sentar, né, discutir isso em casa, pode não ser no primeiro momento, e comigo também não foi também assim de imediato, mas é uma construção. É preparar a ambiência para que isso aconteça e que seja bom para todo mundo. Sim. E foi muito bom. E foi bom para todo mundo. Mas tem uma seção dos dois lados, né? Não pode ser que... E também não pode estar não, eu não vou porque Márcio Filho não aceita. Vamos sentar, vamos entender, vamos olhar um pouco para frente, né? Sim. E não ficar assim, simplesmente... Tem uma visão de futuro, né, Tia Márcia? É muito sobre autoconhecimento, porque as suas escolhas, né, fez sentido naquela época, você tinha a vontade, a paixão, a decisão que a senhora tá falando. Isso. E, assim, as maternidades são diferentes. Tem mulheres que decidem ficar em casa cuidando dos filhos e ponto. A mulher tem que decidir o que ela gostar de fazer e onde ela quer estar, em qualquer momento. E eu acho lindo aquela que diz, não, eu quero ser mãe, eu quero cuidar dos meus filhos. Perfeito, eu acho perfeito. Ela tá feliz, é o que basta. É isso. Então, se tem algo te dizendo, vá, continue, vá lá e faça. E sente com sua família, e desenhe juntos. E as coisas vão acontecer. É muito sobre olhar para o espelho. As pessoas olham muito para a janela. E espelho. E não declaram as necessidades e as vulnerabilidades, né? Eu gostaria, mas eu acho que não vai... Eu acho. Eu nem coloquei na mesa. Não deixem de colocar os temas na mesa, abertamente. Porque vai que tudo vai fluir positivamente. Mas se você não coloca, fica só você ali, né? Sim. Ruminando aquilo, sofrendo. Sim. Não acontece. Mas é o que nós, mulheres, homens, qualquer pessoa, gostar e se decidir a fazer, planeje, estruture, que sem dúvida nenhuma vai acontecer. Não é imediato. Não é Também imediato. não sejam ansiosos. Não é uma coisa, mas as coisas vão se construindo paulatinamente com muito trabalho, com muito estudo, com muita escuta, com muita fala, né, com muito acolhimento. As coisas vão acontecer. Eu não tenho dúvida. Tudo coopera, né, para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. É sobre isso. É tudo coopera. Sendo que só vai cooperar quando a gente tem um olhar treinado para isso. E persiste, né? E persiste. Tem resiliência, tem que estar mantendo, persistindo. Se alimentando de bons ambientes que reforçam essa resiliência de pessoas, né? Precisamos. Olha como é rico isso aqui. A senhora falando motiva muito a gente, né? Demais. Pessoas que estão escutando também. Então, é como se fosse uma corrente do bem, não é como se fosse... É literalmente, tem força na palavra, tem força no ambiente. É importante nas pessoas. declarar. Não foi só flores, né, tia? Mas já. De jeito nenhum. Não, Quantos espinhos? Gente, muitos espinhos. Né? Muitos, sem dúvida nenhuma. Difíceis. Mas eu sempre colocava o meu propósito acima de tudo isso. Então, eu não olhava para os espinhos. Porque é muito difícil você fazer com mimimis e tititis. Dizer que é fácil você né,
a nível Brasil, uma semana em cada estado, ou quando era em outros países, né? Uma vez por mês num país distinto, correndo, família aqui, né? Mas eu nunca, em nenhum momento, isso. Não, porque eu gostava. Sim. Eu gosto. Porque você faz as coisas acontecerem e consegue ter qualidade de vida, né? União de todos, né? Ter a família presente, com a família. sem essa dor, né? Tá aí, Bárbara hoje formada, né? Isso que eu ia falar da Babi. Também. A Bárbara tem 27 anos também, executiva. E vai estar aqui no podcast em agosto. Em Tá breve, bem, tá, o quanto que a senhora acha né? que o seu exemplo, né, toda a sua jornada, não é nem o exemplo, tá? A jornada mesmo. Quanto a senhora acha que a Bárbara visualizar a mãe dela forte, aquele feminino forte, Sim. influenciou nas decisões de vida dela hoje? Sem dúvida, muito, não é? Assim, até essa questão dessa mobilidade geográfica, né? Rodamos vários lugares. Isso foi construindo, ela foi, né, avaliando e também fazendo a sua visão crítica do que ela gostaria. Eu tentei dissuadir, tá? Da engenharia. Foi mesmo? Não é isso mesmo que você Será quer, que é isso mesmo? né? E ela muito firme, é isso mesmo que eu quero. Isso é bom, né? Quando você diz, não, eu quero isso. Agora, é sempre a gente muito próximo, muito presente, né? Assim, nas discussões, nas dúvidas, né? Mas a gente vai fazendo com que ela mesmo tirasse suas próprias conclusões. Sim, não é? Sim. E ela, super jovem, morando só numa cidade um cargo de grande, liderança, né? Em São Paulo também. Então, Sim. isso é muito bom, ver que ela está imprimindo o que ela gostaria. Sim. Não é? E não algo que alguém disse, vai lá e faça. Não, eu estou fazendo porque eu gosto, porque eu me sinto bem, porque eu estou me sentindo útil, capaz. E foi fácil para ela? Também não, eu acompanho. Né? A gente acompanha de perto. Por conta de toda essa história, né? Atrás que a gente conversou no início aqui, né? Da mulher inserida no mercado, numa ambiência muito mais masculina. Como que a gente tem que se posicionar para que isso aconteça, para que eu faça o que eu gostaria, o que eu gosto de fazer, mas que eu não absorva tanto essa interferência que vem muito forte, tá, gente? Até hoje. É muito forte, né? Do masculino se sobressaindo no mercado de trabalho. E a gente precisa mostrar, né, a nossa capacidade, apenas fazendo, né? Porque apenas tem muita fazendo. Gente que só fala e não faz. Exato. Então a força vem da execução. Você olhar pro espelho e o que é que eu sou bom? O que é que eu sou boa? Exatamente. Vou por esse caminho, deixa a janela, deixa as vozes de lado. Porque daí vem a força. Sempre vai ter, né, Tia Márcia? Inteira. Você olha aí, eu fico assim, gente, essa questão das redes sociais, quanto tem, né, os haters, quantas críticas, e as pessoas não podem assimilar aquilo como sendo elas. Elas não são isso. Sim, não é? Sim. Então, tem que não cair nessa armadilha. E é o que acontece nas corporações. Muitas vezes você vai receber um não é porque você é porque alguém achou que não. Sim. Mas você tem que se empoderar, se apropriar e ver o seu conhecimento. Isso é uma visão de alguém. Eu não sou essa pessoa. Eu vou além. Não é? E continuar no seu propósito. E as pessoas muitas vezes, né, caem. Eu ouvi, eu não estou lembrando que jogador de futebol disse que tinha recebido vários nãos lá, né, nas escolinhas que ele foi. E quando ele, acho que eram 10 ou 12, e foi um dos que mais brilhou aí no futebol. Então, assim, não dá para ouvir um não e já ficar, né, achando que não é capaz. Isso aí. A autora do Harry Potter, ela recebeu vários nãos também, até ser aceita por uma editora, e aí virou Harry Potter. Sim. Tá vendo? Uma baita conquista. É como se o não fosse ativasse a resiliência, a força, a vontade, a paixão, né? Tem que startar uma possibilidade mais. Porque assim, recebe o não olhar e dizer, poxa, eu não sou capaz. Jamais. É isso. É meio que o não abrir um caminho pra gente testar, mas será que é isso mesmo que eu quero? Será que pode, né? Tem que ser resiliente, ouvir o não, olhar, tem que melhorar sempre. Tem que melhorar sempre. É melhoria contínua, sem dúvida nenhuma. Não dá pra estagnar. Então tem que estudar, tem que se empenhar,
As pessoas acham que aprendem no Google, não. Não. Faça um mestrado, faça um doutorado, não é? Sim, sim. Porque senão as coisas não acontecem, não caem assim, lindamente na nossa frente. Quando você não está inserido no processo, você pode até achar que o sucesso do outro foi fácil. É verdade. Né? Mas não é simples, né? Requer muita bagagem. E a bagagem, você tem que tirar muita coisa da sua mochila para que coisas boas entrem na mochila. Uau, então isso. tem que ter cuidado nisso, né? Do que você vai deixar para o que você vai abraçar. É muito importante. E a inovação entra aí, nisso que a senhora falou, ó, de se desprender do que já funcionou um tempo de repente, mas para que essa atualidade, esse momento já é um peso, é um fardo. E por isso que é importante revisitar também, né? As verdades, as crenças. Exato, não ficar na mesmice. Não ficar na mesmice. No final das contas, eu acho que a conclusão que eu chego aqui é que, tipo assim, essa perspectiva da mentalidade que você falou, né? Da mulher, dela não se sentir intimidada, ela vem lá de dentro de casa. Vem do berço. Vem do berço. Porque, tipo, eu sei como foi que o vovô Raimundo criou. Eu sei como era a mentalidade dele, né? A mentalidade dele e da vovó era tipo assim, vá, conquiste. E você pode fazer tudo, você pode escolher o que você quiser. Exatamente. Então, quando vem com aquela coisa de tipo assim, criar pra casar e ser dona de casa, né? Que é aquela mentalidade patriarcal. Se tivesse essa cultura dentro de casa, não teria sentido aquela inibida. Eu poderia ter tido uma dificuldade maior. Isso. Quando você me perguntou qual foi a dificuldade que você sentiu. Verdade. Não, eu elegi e eu fui lá. Não é assim? E às vezes acontece até mais rapidamente do que eu imaginei. E isso que é bom, né? As coisas vão acontecendo até com uma velocidade maior do que a gente previa, né? E a gente vê a história se repetindo nas 3. Dos 20, as 3 que não foram até o final, né? Exato. Por conta da falta da rede de apoio. Por conta da falta. Rede de apoio. Por isso é tão importante, eu falei aqui de sororidade, é tão importante que a gente ajude outras mulheres, meninas, nas escolas, que possamos ir lá, dar uma palavra e dizer, olha, você é capaz de fazer o que você gostaria de fazer, a eleição é sua. Não vai ser fácil, né? Não é simples, mas a eleição é nossa. Eu não posso me frustrar, não, eu não vou eleger, vou deixar na mão de alguém fazer essa eleição. Então, isso não vai acontecer. Então, é muito importante a base, o berço, para que as coisas aconteçam. Isso vem de berço, realmente, né? E se não chegou ali, que tem essas redes de apoio hoje que a gente possa ajudar dentro das organizações, tá muito forte os grupos, né, para ajudar nesse processo. Entendeu? E legal, dentro do que a gente está conversando aqui, nem todo mundo teve esse apoio, essa base que a senhora teve, né? Que a gente teve. Sendo que mesmo as pessoas que não tiveram, como a senhora falou, achei perfeito, pode eleger pessoas e mentores para modelar, entender como é que essa pessoa pensa que eu admiro tanto e já alcançou um lugar que eu quero alcançar. Nós temos exemplos, passos, gente, né, nós temos exemplos em casa. É isso. De pessoas que tinham um sonho que você não imagina, que trabalham com a gente. Eu posso dar exemplos aqui. A própria Raita. Verdade. Não é verdade? Sim. Ela queria fazer enfermagem. Fez mestrado e fez. Está no doutorado agora. Uau. Então, gente, e se você olhar a história de vida, me arrepia, ela não teve esse apoio. Mas ela se apoiou em pessoas que poderiam ajudá-la a construir isso. É isso. Aproveitem esse momento. Porque existem essas pessoas todos os dias nas nossas vidas. E a senhora foi essa pessoa pra ela, né? Minha mãe, meu pai, ela iniciou lá. Sim. Entendeu? Então, e ela tem uma mente super aberta. E ela não ficou presa ao passado dela que não trazia perspectivas. Sim. Ela quebrou esse elo. Né? Ela poderia se apequenar baseado pela história da família. Era o natural. Pelo que a gente tem de comportamento. Exato. Sendo que ela decidiu, não. Eu vou por esse caminho aqui e eu vou aproveitar a oportunidade. Né? Tem outra mulher que eu olho. Hoje ela é minha cabeleireira. A história de vida dela. E assim, quando a gente olha isso, a gente, poxa, isso assim, foge completamente, né? Não dava para ser hoje o que é. Mas foi da mesma forma. Foi buscando redes de apoio. Referências.
referências. Então, Né? querido, eu vou usar um recado pra vocês. De repente você não tem uma referência em casa, mas olha à sua volta que sempre vai ter alguém quem você possa se inspirar, né? E se não tiver no meio físico, tem no digital. Quantas digital, pessoas incríveis, empreendedoras, mulheres, que conseguem equilibrar os pratinhos da forma que dá, né? E que inspiram mulheres que não têm esse... Por exemplo, eu não tenho know-how de empreendedorismo, mas eu me inspiro Mas- em várias pessoas no digital que eu admiro e que eu vou por esse caminho também. É isso aí. Né, que não tem nada a ver com a minha carreira médica. A gente não aprende empreendedorismo na Mas medicina, não- mas não determina, né, Tia não, Márcia? não. Limite não pode ser limitante. Não pode. Não se limitem a absolutamente nada. Tudo é possível. Sabe? Eu acredito muito nisso. E eu tenho N exemplos, né? Tanto em casa quanto fora disso, dentro da organização também, que as coisas acontecem, mas precisa do propósito, precisa da, né, persistência, da resiliência, do estudo, do aprofundar. Né? A mulher, para se posicionar, ela precisa estudar cada vez mais, porque ainda somos minoria nesse grande mercado. Eu falei aqui no Brasil 2,4%, estou falando de CEO, né? Mas 2,4% é muito pequeno ainda, né? Então nós precisamos realmente. E se eu inserir, a Bloomberg tem um estudo que diz assim, quanto mais diverso as organizações, eles acreditam que até 2050, se a gente conseguir equiparar, ter essa mesma equiparação, né? Nas organizações, homens, mulheres, até 2050 será 40 trilhões de dólares no PIB mundial agregado, só por conta desse diverso, só por conta desse trabalho conjunto, né? De inserir essas mulheres no mercado de trabalho. A verdade é que os homens são show, mas o espetáculo é a gente. Mas é o conjunto, Não é? né, Larissa? Ninguém vive só, concorda? Concordo. Então, assim, não sei por que ainda não acordamos mais rapidamente. Então, se a gente estuda mais, se a gente se dedica mais, se a gente entrega mais em casa, 21% enquanto 21 horas enquanto os homens 11. Eu acho que a gente precisa parar para pensar realmente e fazer a coisa acontecer. Não adianta ficar só nos números, né? Sim. Tem que quebrar esse número. Muita coisa já aconteceu. Então, nós, dessas gerações agora, né, temos que realmente trazer mais mulheres para serem inseridas, né, para serem validadas, para serem empoderadas. Porque a gente pode apoiar empoderando. Sim. Estou à disposição. Baita inspiração pra gente, né? Seu exemplo, a sua história. Eu não gosto nem de falar exemplo, eu gosto de falar de vida. Porque às vezes a gente se apega à questão do exemplo como sendo aquela coisa moralmente perfeita. E não somos, né, Tia Márcia? Não, jamais. Mas é sobre vida, né? As decisões, a paixão. Acho que esse entusiasmo só passa na fala, sabe? No olhar que brilha falando da sua história. Quando você é isso que contagia. As mulheres todas que estão nos ouvindo. E homens também. Mas se quer, vai lá. Faça acontecer. Sabe? Primeiro, declare o que você quer. Declare. Porque muitas pessoas nem sabem o que querem. Não é? Sim. E aí se perdem. Pensem um pouco, declarem o que querem. E eu tenho certeza que no conjunto as coisas vão acontecendo naturalmente. Sim. Pra fechar... Quer falar uma coisa, meu amor? Não, Fale, isso, você tá tão das caladinho. bacanas. Estamos liderando o podcast, tá deixando falar só porque é liderança feminina. Só porque Não. são as duas aqui, não acredito. E conta pra gente o quanto que a espiritualidade da senhora foi importante em toda essa jornada, assim, de Sempre. vida. Sempre. Não dá pra não ter. Eu tô até com a minha, né? Você tem que acreditar, né? Não tem como não. Estar presente. Ter fé. Né? Conversar com Deus. E Ele te mostra. Sabe? Aqueles momentos mais difíceis. E aí, sem dúvida nenhuma, eu tenho uma família linda e me apoia. Eu até falei isso pra mamãe esses dias, né? Sempre me apoiou em tudo, papai. Mas tem aquele momento de você com Deus. Só você ir. Só você com Deus. Uhum. E é muito importante essa escuta. Sabe? É muito, né? Porque te fortalece muito nas decisões todas que você vai tomar. Sim. Então... Eu gosto de pensar que essa paixão que todo ser humano tem dentro de si
é ligada literalmente, diretamente com a voz de Deus, assim. Sim. Porque é natural, todos nós temos uma inclinação natural para um dom e talento, né, isso. específico, dons e O talentos. propósito vem dele. Então A gente tem só que encontrar consegue, o seu. é isso aí. E essa E conexão ajuda tem nesse... que ter a conexão para encontrar qual o seu propósito. É isso. Que você gostaria. E é na sua mão. Eu sempre digo isso, não canso de repetir. Não delegue a alguém a sua felicidade. Não delegue. Peça ajuda, Nossa. não é? É. A gente precisa declarar Sim. o vulnerável e pedir ajuda, não sei tudo. Mas o que você gostaria, vá construindo. E sempre o espiritual é muito importante. A sua fé, o seu Deus, né? Sim, Isso não pode se dissociar. muito forte. Jamais. Você quer Bom. falar, Anjo, que você falou hoje na mentoria, essa analogia em relação ao querer efetuar que Deus coloca? Que as pessoas às vezes acham que o destino está determinado, Maktub, e a gente não consegue mudar, Não, né? eu E você trouxe um olhar eu bem tenho uma bacana. percepção, e isso é bíblico, que Deus está em todo lugar, mas ele também está dentro da gente. E a forma como a gente sente é através do nosso pensamento e daquela inclinação que a gente chama de propósito. Então, a senhora falou várias vezes na palavra propósito, tipo, o que você quer, que é aquela voz interna, aquela inclinação, aquilo que tem dentro. E você falou assim outra coisa também, que teve a graça, né, dos seus pais, né, vovô e a vovó, eles deixarem, permitir você fazer o que você quisesse, assim como você também permitiu a Bárbara. Quando um pai e uma mãe, eles querem impor, é como se tivesse uma quebra de propósito. E propósito é algo que vem de Deus, é algo espiritual. O querer e o efetuar que tem dentro da gente. Deus coloca, Paulo falou isso, né? Deus coloca o querer e o efetuar dentro da gente. Então, essa inclinação para o que eu quero fazer, o meu desejo, se a gente escuta essa voz, é uma voz divina. É uma voz que vem de Deus. Então, quando você escuta e vai em direção a isso, vai ter dificuldades? Vai, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo, foi o que Cristo falou. Quando a pessoa vai nessa direção, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tipo, vai dar certo. O X da questão, por isso que eu falo muito de propósito. O X da questão é definir propósito. É isso aí. É o X da questão. Sendo que muitas pessoas querem entender o propósito no campo da mente, só no pensamento. Não é no campo de batalha, né? Na execução. Tem que executar. Porque daí você vai entendendo, caramba, isso aqui que traz aquela, né, aquela chama interna vai que testando, move. e vai E aí avaliando, você vai e vai entendendo. acontecendo. Não tem como trilhar um É propósito prático o dentro de um escritório, propósito. né? Tem É que ir alguém, isso. Ou fazer É o acontecer, Gemba que a senhora fala? É o Gemba. É o Gemba, Tem é que no ir Gemba ao que você Gemba, acha. é lá. É isso. Exatamente. Muito bom. Uau! Muito Uau. bom. Gente, Finalizar Mais agora. bacana, Tia Márcia, né? então, ó, pra resumir tudo, quais os principais atributos seus que você entende que te permitiram chegar até aqui? Fala 3 principais aí. Motivação intrínseca. Eu acho que a gente tem que ter motivação intrínseca, não tem que estar olhando só para fora, tem que vir de dentro, né? Eu acho que muito essa resiliência, essa capacidade, né? Não foi assim, não foi dessa forma. Vamos encontrar a forma certa para que as coisas aconteçam. Isso é primordial, né? Porque às vezes a pessoa é o preto no branco, não pode ser, né? Os vários tons aí para chegar, então sermos resilientes, eu acho que isso sim, e flexibilidade, né? Sem flexibilidade eu não teria saído de Iguatu para morar com 14 anos aqui, daqui para morar em outro país, para rodar o mundo, para voltar para, né? Então temos que ser flexíveis. a cabeça Muito de bom. empreendedor, né? É Motivação verdade. intrínseca, resiliência e flexibilidade. Flexibilidade, é mesmo. O pessoal ficou falando assim, o Elon Musk é autista, o Messi é autista. Aí falaram, né? Você acha que o Elon Musk é autista? Cara, o maior empreendedor do mundo... Mas peraí, mas vamos lá. O maior empreendedor do mundo, autismo. Qual que é uma das principais características do autismo? Rigidez. Você acha que a principal característica de empreendedor, no maior empreendedor do mundo, ele não vai ter? Que é flexibilidade? Mas o hiperfoco lá do autista, porque depende do hiperfoco dele. Eu não quero entrar na medicina. Mas que o hiperfoco Mas dele tem era que ter esse. muita flexibilidade.
tem que ser muito flexível para ser empreendedor. Então, verdade. tipo, É. se você tiver Desprendimento, muita né? gente... Mas tem muito do time que ele elegeu. Ele pode até ser. É verdade. Ele pode ser. Mas ele tem um time. Eu tive um líder que eu fazia essa pergunta, se ele era. Mas se ele era, porque o cara conseguia captar tanta informação em um curto espaço de tempo. Uma apresentação de 30 slides, ele lembrava do primeiro, ele pegava o 29º e dizia, não, mas lá no primeiro eu vi isso. Desses caras, Tem tem gênios, algo, né? tem uns gêniozinhos, né? Aham. Não é algo, o que é que ele tem diferente? Ele tem uma cabeça diferente, realmente, Tem uma galera né? que é fora da curva. Que é fora né? da curva. Ele É. era the best. Mas é isso. Esses eram os meus 3, né? Motivação intrínseca, resiliência, De Flexibilidade. flexibilidade. bom. Muito obrigada, tia Márcia. Eu que agradeço. Muito bom. Começamos com Márcia Vieira e terminamos com Tia tia Márcia. Márcia. Tem jeito. É isso aí, as várias personas Naturalidade, aqui. né? Tranquilamente. Muito bom, muito bom. Obrigada. Gente. É isso, mais um podcast do Além do Cérebro. E aqui a perspectiva é essa, sempre trazer o viés de comportamento, a veia do comportamento no dia a dia, na vivência diária. Fechou? Forte abraço. Beijo, queridos.